Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do nosso programa. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, não é novo, mas se tornou um clássico absoluto, quase uma leitura obrigatória sobre inovação. Estou falando de A Startup Enxuta, do Eric Ries. Um livro fundamental, sem dúvida. E a razão de a gente voltar a ele é simples, né? O tema é sempre crucial. Seja para uma startup de garagem, sabe, tentando achar seu lugar, ou até para uma multinacional gigante que sabe que se parar de inovar... Ela vai ser engolida. Exatamente. E a nossa missão aqui é descompactar um pouco esses princípios, as ferramentas que fizeram esse livro ser, assim, um divisor de águas na forma de pensar negócios. E é interessante que você falou que o tema é sempre crucial, porque o livro ataca um problema que parece não ter fim, que é a taxa assustadora de fracasso de novos produtos e empresas. A gente sempre acha que as empresas falham por falta de dinheiro ou tecnologia ruim, sabe? Má execução. Mas a grande sacada do Ries, que veio da experiência dolorosa dele mesmo, é que a causa mais comum é outra. Qual? É construir com perfeição técnica uma coisa que, no fim, ninguém queria comprar. Ele viveu isso na pele, né? Com a primeira empresa dele. Exatamente. Ele e a equipe passaram meses, assim, suando para construir uma plataforma incrível para universitários criarem perfis online e compartilharem com empregadores. No papel parece uma ótima ideia. Parecia, mas foi um fracasso retumbante. E o que marcou ele foi perceber que não importava o quão bem eles executassem o plano. A ideia estava, nas palavras dele, condenada desde o primeiro dia. Nossa. Porque se baseava em premissas sobre os clientes que estavam completamente erradas. Eles nunca validaram se aquilo era um problema de verdade para as pessoas. O que nos leva, então, à crítica principal do livro, que é o modelo tradicional de gestão. Aquele de passar meses escrevendo um plano de negócios de 60 páginas, com projeções para 5 anos. Isso simplesmente não funciona num cenário de extrema incerteza. Que é a definição de uma startup, né? Exato. Um plano de negócios desses só funciona talvez quando você está no mercado estável, com histórico longo, onde o futuro é basicamente uma projeção do passado. Uma startup não tem nada disso. Ela nem sabe direito quem é o cliente, o que ele valoriza, como chegar nele. Tentar seguir um plano detalhado nesse cenário é como dirigir numa estrada com neblina olhando só para o GPS. E não para a estrada. Exato. Você vai bater. E com muita eficiência. Certo. Então, se o plano tradicional é um mapa para o precipício, qual é a alternativa? Aí que entra a espinha dorsal da metodologia, o ciclo de feedback. Construir, medir, aprender. Exato. É uma mudança de paradigma total. Em vez de focar em executar um plano, o foco passa a ser em aprender o mais rápido possível o que deve ser construído. O ciclo é simples na teoria, né? Você tem uma ideia, constrói uma versão mínima de um produto para testar ela. Isso é construir. Aí você expõe esse produto para clientes reais e mede o que eles fazem, o medir. E então você usa esses dados para aprender se a sua ideia inicial estava certa ou errada. É o aprender. E com base nisso você decide, ou persevera ou... Pivota. Muda a estratégia. Isso. Ou você continua, ou você muda o curso de forma controlada. Mas, sabe, isso não corre o risco de virar um ciclo sem fim, de ficar só lançando coisinha pequena, medindo, aprendendo, e nunca construir algo realmente grandioso, visionário, tipo um iPhone. Onde fica a visão de longo prazo nisso? Essa é uma objeção excelente e super comum. A resposta do livro é sutil. O ciclo não substitui a visão. Ah, ele testa a visão. Ele testa a visão. A visão é a hipótese maior. O ciclo construir, medir, aprender quebra essa visão em pedacinhos testáveis. O objetivo de tudo isso não é construir um produto, mas alcançar o que o Ries chama de aprendizagem validada. O que seria isso exatamente? Não é um aprendizado vago, tipo, falhamos, mas aprendemos. É um aprendizado rigoroso, sabe? Comprovado por dados do mundo real. Dados sobre o que funciona e o que não funciona no seu negócio. O progresso de uma startup não se mede em linhas de código, mas em quanta aprendizagem validada ela acumulou. Sendo o norte, mas o ciclo é a bússola que permite corrigir o rumo para chegar lá. E como se começa esse ciclo do jeito mais rápido e barato possível? Acho que isso nos leva à ferramenta mais famosa do livro, o MVP. O produto mínimo viável. E a definição aqui é tudo.
Não é o produto com o menor número de funcionalidades. Não. É a versão mais simples que você consegue criar para iniciar o ciclo de aprendizagem. E às vezes um MVP nem é um produto de verdade. Os exemplos do livro são incríveis. O caso das Zappos é clássico. Sim, o fundador, o Nick Swierman, ele tinha a hipótese de que as pessoas comprariam sapatos online. Em vez de alugar um galpão, comprar estoque, criar um e-commerce complexo, o que ele fez? Ele foi a lojas de sapato, tirou fotos. Exatamente. Foi em lojas locais, tirou fotos, colocou num site super simples. Quando alguém pedia, ele voltava na loja, comprava o sapato pelo preço normal e enviava. Ele perdia dinheiro em cada venda. Mas não importava. Não importava. O objetivo não era lucro, era aprendizado. O site com as fotos era o MVP. Então a lição aqui não é sobre ser criativo com pouco dinheiro. A lição real é: identifique a hipótese que, se tiver errada, mata o seu negócio. E crie o experimento mais barato possível para testar só essa hipótese. Você resumiu perfeitamente. Outro exemplo que explode a cabeça é o do Dropbox. O desafio técnico de criar um sistema de sincronização de arquivos que funcionasse perfeitamente era, gigantesco. Antes de escrever uma linha de código, o fundador, Drew Houston, fez um MVP. E esse MVP foi um vídeo. Espera um pouco. O MVP do Dropbox não foi um software, foi um vídeo. Um vídeo de 3 minutos. Isso muda tudo. A ferramenta para validar uma ideia não precisa ser uma versão piorada do produto. Pode ser algo totalmente diferente. Exato. Ele gravou a tela do computador dele, narrando como o produto ia funcionar, cheio de piada interna para a comunidade de tecnologia. Ele publicou o vídeo. Resultado, a lista de espera para testar o produto pulou de 5.000 para 75.000 pessoas da noite para o dia. Uau! O vídeo validou a hipótese mais crítica. As pessoas sentem essa dor e essa solução ressoa com elas. A resposta foi um sim gigantesco. E ainda tem um tipo de MVP, que é talvez o mais contraintuitivo, que é o com concierge, como no caso da Food on the Table. Esse caso é o extremo do manual antes de automatizar. O serviço prometia entregar planos de refeições e listas de compras com base nas promoções dos supermercados perto do cliente. Em vez de construir algoritmos e bancos de dados, o fundador começou com uma cliente. Uma pessoa. Ele, pessoalmente, ia ao supermercado, olhava as promoções, montava o plano à mão e entregava na casa dela. Nossa, isso é totalmente não escalável. Totalmente. Mas permitiu a ele ter um contato absurdo com a cliente e aprender em detalhes o que era valorizado e o que não era antes de investir um centavo em tecnologia. Faz sentido, mas me parece que tem uma armadilha aqui. Com o MVP, você vai ter alguns dados, alguns cadastros. É muito fácil olhar para esses primeiros números e se iludir, né? Achar que está no caminho certo. Sem dúvida. E essa é a armadilha das métricas de vaidade. Métricas de vaidade, adorei o termo. São números que sempre sobem e parecem ótimos num gráfico, mas que não dizem nada sobre a saúde real do negócio. Número total de downloads, usuários cadastrados. É uma droga viciante. Exato. Você fica atualizando o Analytics, feliz com as visitas, mas ignora que 99% das pessoas saem em 10 segundos. Não te leva a lugar nenhum. E qual é o antídoto para isso? O antídoto é o que o livro chama de contabilidade para a inovação, que se baseia em métricas acionáveis. São métricas que mostram uma relação clara de causa e efeito entre o que a equipe faz e o resultado no cliente. O melhor exemplo é da IMVU, a própria empresa do autor. No começo, eles olhavam o gráfico de usuários registrados, e era lindo, uma curva taco de hóquei perfeita subindo. A equipe se sentia um máximo. Genial, mas era uma ilusão, uma completa ilusão. E como eles perceberam? O fascinante é o poder de mudar como você visualiza os dados. Quando eles pararam de olhar o total acumulado e passaram a fazer uma análise de coorte, a verdade apareceu. Análise de coorte. Separar os clientes por grupos, tipo quem entrou em janeiro, quem entrou em fevereiro. Isso. E aí você analisa o comportamento de cada grupo isoladamente. E o que eles descobriram? O gráfico de coorte era deprimente. Mostrava que sim, cada vez mais gente se cadastrava, mas a porcentagem de clientes de cada novo grupo que se tornava um usuário ativo ou pagante estava completamente estagnada.
em 1%. Ai, Ou seja, todas as novas funcionalidades, todas as melhorias de design, todo o trabalho duro dos últimos meses não estava fazendo o produto ficar melhor de verdade. Foi um choque de realidade. e essa constatação brutal leva àquela encruzilhada, né? Hora da verdade de qualquer empreendedor. Com esses dados na mão, o que fazer? Insistir, ou seja, perseverar, ou admitir que a estratégia está errada e pivotar? Exatamente. E um pivô, na definição do livro, não é só uma mudança qualquer. Não é trocar a cor de um botão. É uma correção de curso estruturada, projetada para testar uma nova hipótese fundamental sobre o produto, a estratégia ou o motor de crescimento. É uma decisão difícil. Dificílima. Exige coragem para admitir que o caminho anterior estava errado. A história da Votizen é um exemplo incrível disso. Como foi a jornada deles? A ideia original era ser uma rede social para eleitores. Construíram, mediram, viram que as métricas eram péssimas, o produto não colava. Primeiro pivô, um pivô de zoom-in. Eles pegaram a funcionalidade mais usada e a transformaram no produto principal, vendendo para ativistas. E aí? As métricas melhoraram, mas o valor por transação era muito baixo. Ainda não era um negócio. Isso levou a um segundo pivô, um pivô de plataforma. Transformaram a ferramenta num serviço de autoatendimento, tipo o Google AdWords, para qualquer campanha usar. E aí? Aí decolou. Aí o negócio finalmente decolou. O pivô alinhou produto, cliente e modelo de negócio. Ok, a lógica para startups é muito clara, mas e para as empresas que não são de garagem? Como isso se aplica a uma grande corporação, que é um transatlântico difícil de manobrar? Isso não é só coisa de startup. É a pergunta de $1 milhão. O desafio é que empresas estabelecidas são máquinas otimizadas para executar um modelo de negócio que já funciona. Elas são projetadas para eficiência e previsibilidade. A inovação é o oposto. É exploração, é ineficiente, é arriscada. É um conflito cultural. Mas o livro mostra o caso da Intuit, uma gigante da Fortune 1000, que conseguiu fazer essa transição. O que eles fizeram para mudar isso? Eles promoveram uma mudança cultural profunda. Por exemplo, a equipe do TurboTax, que é um negócio gigantesco e maduro, passou a ter autonomia para rodar mais de 500 experimentos diferentes com clientes reais. Isso levou à criação do SnapTax, um aplicativo que permitia fazer a declaração de imposto com uma foto do formulário. Mas isso não canibalizava o produto principal deles? Canibalizava, mas eles entenderam um princípio vital. É melhor você se canibalizar do que ser canibalizado por um concorrente. Mas como uma organização desse tamanho permite isso? O risco de falhar, de prejudicar a marca? A liderança precisa criar o que o livro chama de uma área restrita, um sandbox. É um espaço seguro onde equipes de inovação podem operar com regras diferentes. Com autonomia. Autonomia, métricas de aprendizagem e, o mais importante, permissão explícita para falhar. Isso protege a inovação do sistema imunológico da corporação. E para essa cultura funcionar, eles adotaram outra ferramenta, popularizada pela Toyota, os 5 porquês. Que é basicamente ficar perguntando por quê, né? Sim, mas o objetivo é profundo. Quando o experimento falha, em vez de procurar um culpado, a equipe é treinada a perguntar por quê 5 vezes, para achar a causa raiz do problema no processo. Isso transforma cada falha não num erro a ser punido, mas numa oportunidade de investimento para melhorar o sistema. Tira o foco da culpa e coloca no aprendizado. Resumindo tudo, então, o método da startup enxuta é, no fundo, uma abordagem sistemática para navegar na incerteza. É sobre identificar e eliminar o maior de todos os desperdícios. O esforço, o tempo e o dinheiro gastos construindo algo que ninguém quer. Você tocou no ponto fundamental. No século XXI, com a tecnologia que temos, nossa capacidade produtiva é quase ilimitada. A grande questão para qualquer negócio não é mais isto pode ser construído. A resposta quase sempre é sim. A pergunta que importa é outra. A pergunta que define o sucesso ou fracasso é isto deve ser construído. E a metodologia Lean Startup é o framework mais robusto que a gente tem para responder essa segunda pergunta de forma honesta. E para quem nos acompanha, fica uma reflexão final que o livro inspira.
Ele sugere que a nossa prosperidade futura depende menos da nossa capacidade de construir e mais da qualidade da nossa imaginação e da disciplina para testá-la. Pensando nisso, deixo uma pergunta para cada um refletir. Qual é a maior suposição, a hipótese mais fundamental e ainda não testada na estratégia do negócio ou do projeto em que você está trabalhando neste momento? Para um aprofundamento completo, o livro A Startup Enxuta, de Eric Ries, é sem dúvida uma leitura essencial. Agradecemos a companhia nesta análise e esperamos vocês no nosso próximo encontro.